Hoje é sábado, 20 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Cuiabano, informação que nós trouxemos ontem em primeira mão, foi confirmado como reforço do Botafogo, ainda não pelo nosso clube, que com certeza vai esperar ele chegar no Rio de Janeiro para fazer fotos e anunciá-lo oficialmente como reforço do Botafogo para 3 temporadas e meia, mas um dirigente do Grêmio anunciou que ele é jogador do Botafogo. Isso causou a ira de diversos torcedores, jornalistas, influenciadores da equipe do Grêmio, que não aceitaram a perda desse jogador para o nosso Botafogo. Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Lembrando que hoje, 12h30, teremos aqui o Almoço com o TF, com aquele vídeo que vocês curtem bastante. Ele é bom? É bom reforço? Trazendo opiniões de pessoas que acompanharam de perto o bom cuiabano na equipe do Grêmio. Além disso, começa hoje a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar aqui os resultados das duas primeiras e para a gente entender aqui como que está a competição e uma vitória do Botafogo amanhã, o que poderá causar a respeito ali o campeonato estar embolado. É importante o Botafogo vencer o time do Juventude, que está na nossa frente na tabela e está invicto no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui tudinho desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, estiver precisando de uma grana, procure a Mais Ágil, a empresa especializada na antecipação do FGTS, na liberação de recursos, e de repente pode ser uma maneira muito mais rápida de você conseguir uma grana. Aqui, pelo menos no estado do Rio, nós temos um feriadão prolongado e a galera tá precisando de dinheiro, então procure a Mais Ágil, mas aquele recado que eu sempre dou: só vai fechar qualquer negócio se todas as informações forem passadas de maneira muito consciente para vocês. Botafogo fechou a contratação do jogador cuiabano, lateral esquerdo da equipe do Grêmio. O valor ficou entre 7 e 8 milhões de reais da negociação. O Botafogo adquiriu 100% do jogador, mas o Grêmio terá uma situação diferenciada, né? Um mais-valia. O que seria isso, TF? O Grêmio terá 20% sobre aquilo que o Botafogo lucrar na negociação. Se o Botafogo não lucrar nada em relação ao cuiabano, o Grêmio não terá direito a nada. E houve uma grita muito grande, né? Quando eu trouxe a informação em primeira mão, primeiramente você teve a descrença de vários perfis que cobrem a equipe do Grêmio, falando: é fake news! Uma coisa que, graças a Deus, eu não faço aqui no meu trabalho, é trazer fake news. Todas as apurações, eu posso até errar alguma, informaçãozinha, uma outra, mas, cara, fake news eu nunca vou trazer, nunca, porque não é do meu perfil. Trabalho profissionalmente com jornalismo desde 2015, desde 2010 dou as minhas notícias nas minhas redes sociais, no meu ex-site TF News, e tô profissionalmente como jornalista desde 2015. Então prezo muito pela minha credibilidade e prezo muito pelo meu trabalho. Mas você teve a grita de vários gremistas: não vai acontecer essa negociação, não existe, o Grêmio não vai abrir mão desse jogador. Mas o Botafogo conseguiu fechar. Ele rescindiu o contrato com a equipe do Grêmio ontem. Essa rescisão, ela permite que o Botafogo possa inscrevê-lo no bid da CBF a partir de segunda-feira, porque ele é um free agent. E até ontem era a data da janela nacional. E como ele é um jogador livre, pode chegar amanhã, pode chegar segunda, terça, quarta, não tem problemas. A expectativa é que ele chegue já neste final de semana no Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo no começo da próxima semana e começar os seus trabalhos. A tendência é que ele já esteja à disposição do Arthur Jorge para o clássico contra o Flamengo. O Libertadores ele não pode jogar, Copa do Brasil ele pode e Brasileiro ele também pode. Então é um atleta que deve estar à disposição do nosso técnico para o clássico contra o Flamengo. É uma boa novidade. Mas pegando isso, o dirigente do Grêmio, que é o vice-presidente de futebol, o Antônio Brum, ele concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha que foi bem interessante. Ele falou um detalhe quando foi questionado se o Botafogo teria grana para pagar o Grêmio, e ele só respondeu o seguinte: o Botafogo acabou de trazer o Luiz Henrique por 20 milhões de euros. Está respondida a sua pergunta? Se ele tem poder para ir na Europa e tirar um jogador do Betis por esse valor, ganhando a concorrência de vários clubes, obviamente ele tem poder para, do mercado interno, fazer esse tipo de movimento. E a negociação foi confirmada pelo dirigente da equipe gaúcha. Bom negócio. Dentro do Almoço com o TF vamos trazer mais detalhes, mais informações em relação a isso. Mas eu fico feliz do Botafogo ele, de novo, mostrar no mercado nacional a sua força. De que se você precisar ir atrás de um atleta, você tem bala na agulha para contratar. E você trouxe o cuiabano. Que ele dentro de campo performe e mostre esse futebol condizente para
a ira que a gente tá vendo dos torcedores do Grêmio e também que ele dentro de campo corresponde com seu futebol, que é muito elogiado por quem acompanha a equipe gaúcha. Bahia 2, Fluminense 1. O Fluminense segue sem vencer nenhuma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. É algo assim que é assustador, né? Para o Fluminense, um time que, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Recopa Sul-Americana, não começa bem a temporada. Nós não tivemos a partida entre Cuiabá e Vitória. O Cuiabá disputou a final da Copa Verde, jogou a Copa Verde e acabou não tendo essa peleja. Bragantino 2, Vasco da Gama 1. Bragantino perdeu a primeira rodada, empatou a primeira rodada e ganhou a segunda. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. É o Campeonato Brasileiro, essa loucura. O Grêmio, que foi derrotado em São Januário, venceu o Atlético Paranaense, que atropelou na primeira rodada. É o Campeonato Brasileiro. Fortaleza 1, Cruzeiro 1. Resultado surpreendente. O Fortaleza que venceu o São Paulo fora de casa, empatou com o Cruzeiro. E o Cruzeiro estava com um jogador a menos dentro do seu estádio e o seu goleiro fez uma partida fantástica, tá? Se o Cruzeiro tivesse vencido esse jogo, não me surpreenderia. Outro resultado surpreendente. O Palmeiras, jogando fora da Arena Barueri, acabou sendo derrotado para o Internacional por 1-0. Outro resultado surpreendente. Atlético Mineiro 1, Criciúma também 1. Juventude, nosso adversário de amanhã, 2-0 no Corinthians em uma noite infeliz do Cássio. Flamengo 2, São Paulo 1. Flamengo e Internacional são as únicas equipes com 100% de aproveitamento. Daqui a pouco eu vou tirar a tabela aqui enquanto eu vou falando dos jogos da terceira rodada, a classificação, que não é tanto uma classificação, e a nossa vitória importantíssima em cima do Atlético Goianiense. Aqui do lado nós temos a tabela do Campeonato Brasileiro, se você quer se basear por ela. Tabela só dá pra gente ter uma noção mesmo a partir da quinta rodada, que a gente consegue entender o que o Campeonato Brasileiro pode nos proporcionar. Mas nós só temos invictos depois de 2 rodadas, isso é algo importante a ser falado. Flamengo e Internacional com 2 vitórias, Juventude com uma vitória e um empate, tomara que perca a invencibilidade amanhã, o Bragantino com uma vitória e um empate, o Cruzeiro, que nos venceu na primeira rodada, com uma vitória e um empate, e o Fortaleza também com uma vitória e um empate. Do Fortaleza para baixo, ninguém está mais invicto. Por isso que eu falo que nesse momento olhar a tabela em relação à classificação não é algo tão primordial. Mas aqui já temos a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que tem uma partida adiada entre Criciúma e Fortaleza. Hoje tem um clássico no estádio do Maracanã, Fluminense e Vasco da Gama. Fluminense, igual eu falei, com uma derrota e um empate. Então é um jogo ali para o Fluminense tentar a vitória. O Vasco da Gama, que tem uma vitória e uma derrota, campeonato parecido com o nosso. Então quem vencer ali pode chegar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, pode ter ali um aproveitamento acima de 50%. Bragantino e Corinthians, um jogo tenso, hein, esse Bragantino e Corinthians, é um jogo sem prognóstico. Grêmio e Cuiabá, vamos ver qual é o Cuiabá e o Grêmio com 2 partidas consecutivas dentro de casa, sem o cuiabano. Atlético Mineiro e Cruzeiro, outro jogo de hoje, jogaço, hein? Jogaço clássico, a rodada de clássicos do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro tem se dado bem nos jogos que estão acontecendo lá na Arena. Amanhã, um clássico nacional, Palmeiras e Flamengo, as equipes que mais venceram campeonatos nos últimos anos. Jogo já na terceira rodada deste porte. Outro clássico, Vitória e Bahia. Um clássico que não é local, né? Regional local, né? Como é o clássico Esporte Clube Vitória e Bahia. Mas um clássico da região sul, Atlético Paranaense e Internacional. O nosso jogo contra o Juventude. E Atlético Goianiense e São Paulo fechando esta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada com muitos jogos ali de embates de equipes que vão brigar por alguma coisa. Palmeiras e Flamengo, embate de equipes que vão brigar na parte de cima da tabela. Atlético Paranaense e Internacional, as 2 equipes para mim brigam por G4 ou G6. Então são vários jogos importantes. Por isso que é bom o Botafogo amanhã fazer a sua parte e vencer a equipe do Juventude. Tamo juntos, fiquei com Deus. No primeiro comentário eu vou deixar o link lá da FUT Fanatics com vários produtos do Botafogo. Se você quiser comprar qualquer item do Botafogo, você vai encontrar na FUT Fanatics. Se utilizar meu cupom TF10FUT, se você nunca comprou na FUT Fanatics, você terá 10% de desconto. Então, na descrição, o link da Mais Ágil e no primeiro comentário, o link da FUT Fanatics. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, volto ali. Volta de 12h30 com o nosso almoço com tele. Eu fui, tamo juntos.